Muito bem, eu quero destacar para você, logo no início, a primeiríssima informação, que é a seguinte: quando destacamos pronome relativo, professor, quando eu falo pronome relativo, surge uma dúvida, que é a seguinte: professor, para que serve um pronome relativo? Ele serve para referir-se, então o pronome relativo, ele refere-se ao termo antecedente. Termo antecedente. O pronome relativo refere-se ao termo antecedente e, detalhe, no que refere-se a elementos coesivos, do ponto de vista da coesão textual, ele é chamado de elemento anafórico. Ele é chamado de elemento anafórico. Anafórico, ele vai referir-se a algo dito antes. Então, veja, vamos começar bem devagarzinho. E a primeira informação que eu quero destacar para você é a informação de que o pronome relativo, ele refere-se ao termo antecedente. Ele vai retomar o termo antecedente, muito bem, e as provas cobram isso, e ele é chamado de elemento anafórico. Podemos ter questões sobre esse assunto fáceis e difíceis. Vamos à primeira questão. Pegue o seu material, acompanhe comigo. A primeira questão já diz assim, veja, o pronome que é o nosso pronome relativo, faz referência, ser vivo, todas as vezes que ele falar referência, é porque ele está abordando uma questão sobre coesão textual. Ele está perguntando se o pronome que refere-se a, e aí você vai montar a referência. O pronome que faz referência à crise da própria instituição policial. Vejamos, no Brasil, a concentração das entradas das mulheres na polícia deu-se na década de 80, no século passado, coincidindo com um momento de crise da própria instituição policial, a qual, por sua vez, refletia uma crise mais ampla. Vamos ler de novo, porque trata-se de uma questão de coesão textual. No Brasil, a concentração das entradas das mulheres na polícia, ou seja, as mulheres vão adentrar no âmbito policial, certo? Essa concentração deu-se na década de 80, ok. No século passado. E essa concentração coincidiu com o quê? Com um momento de crise da própria instituição, da própria polícia. E essa crise, por sua vez, refletia, então, atenção, essa crise da própria polícia refletia uma crise mais ampla. Então, perceba que nós estamos falando de uma crise que existia no âmbito da instituição policial. E essa crise refletia uma crise mais ampla. Portanto, a pergunta é, o pronome relativo que, está aqui o meu pronome relativo que, refere-se a essa crise da própria instituição policial. A questão ela é verdadeira. Portanto, repito para você, a questão é verdadeira porque o pronome relativo, coesivamente, do ponto de vista da coesão textual, para que haja coerência, ele vai retomar o termo mais próximo. Leio mais uma vez para não ficar dúvida. No Brasil, a concentração das entradas das mulheres na polícia deu-se na década de 80. No século passado, coincidindo, essa concentração das entradas coincidindo com um momento de crise da própria instituição da polícia, da instituição policial, a qual refletia, a crise da própria instituição policial refletia uma crise mais ampla. Portanto, a questão ela é verdadeira e percebemos que esse pronome relativo, coesivamente, está referindo-se ao termo antecedente, ok? Muito bem, então, Emerson Oliveira, essa foi barbada, muito bem, Emerson, mas pode ir participando com o professor, perceba, é uma questão que eu quero enfatizar para você, assim, ó, tente entender o seguinte, a primeira pergunta que podem cobrar de mim na hora da prova sobre